Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre o espaço rural brasileiro. Vamos lá? Pessoal, a herança colonial brasileira ainda é forte no nosso espaço rural. Aqui, os grandes latifúndios, as monoculturas, principalmente a de soja, que é o principal produto agrícola que nós exportamos, ainda predomina. Na verdade, a produção agropecuária brasileira ela é muito voltada para a exportação. Esses grandes empreendimentos, esses agronegócios, eles têm o uso de muita tecnologia aqui no campo. No caso, a gente usa máquinas para plantar, máquinas para colher, a gente usa muito agrotóxico, muito fertilizante para fazer a correção do solo, e a maior parte dessa tecnologia é empregada justamente nesse latifúndio. Por causa dessa herança colonial do Brasil, a gente tem uma grande quantidade de terras e terras de grandes dimensões nas mãos de poucas pessoas, ou seja, poucos grupos detêm a maior quantidade de terras no Brasil, enquanto uma grande maioria de pessoas que vive nessa zona rural possui uma pequena extensão de terras. Eu estou falando de comunidades indígenas, eu estou falando de comunidades quilombolas, caiçaras, povos mais tradicionais que vivem de uma agricultura mais tradicional. O que é essa agricultura tradicional? É aquela que utiliza ferramentas simples, técnicas simples, para fazer o cultivo da terra. Utiliza enxada, utiliza foice, planta semente com as mãos, utiliza sementes crioulas, que são aquelas sementes sem o preparo de biotecnologia, que não são transgênicas. Essas comunidades, elas vivem da terra, sobrevivem com a produção de alimentos, e é graças a essas comunidades, não só elas, mas também agricultores que não estão ligados a esses povos mais tradicionais, que fazem a produção de alimentos que chegam nas nossas mesas. Então, o nosso arroz com feijão de todo dia, ele vem desse grupo mais tradicional, porque as grandes empresas, os grandes agronegócios, eles produzem geralmente para exportação, é para mandar os produtos agrícolas para fora do Brasil. A produção interna fica mais ligada a esses povos mais tradicionais. E essa distribuição de terra no Brasil, essa má distribuição de terra no Brasil, ela é muito questionada por vários agentes políticos, vários agentes sociais, ou seja, esses grupos eles lutam para ter as suas terras reconhecidas legalmente. Muitos grupos que foram expulsos de suas terras ao longo das décadas, ao longo dos séculos, lutam para que eles consigam voltar a ter um pedaço de terra. Assim surgiu o MST, o Movimento dos Sem Terra, dos Trabalhadores Sem Terra, que lutam por uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária? Uma redistribuição das terras no campo, ou seja, que o governo pegue terras que não estejam sendo produzidas, terras que estão paradas para fins especulativos e distribua essas terras para as pessoas que querem trabalhar nelas, que no caso são os camponeses, esses trabalhadores ligados às áreas indígenas, aos quilombolas, aos caiçaras, comunidades tradicionais que vivem e viviam nessas terras e estão reivindicando nova posse delas, para que eles possam sobreviver e contribuir com esse ciclo econômico também. Por outro lado, existe a pressão dos grandes latifundiários que não querem, que não permitem essa reforma agrária e tentam tomar as terras que existem nas mãos dessas pequenas pessoas, desses pequenos grupos. É o que está acontecendo, por exemplo, em muitas áreas da Amazônia. Ali no norte do centro-oeste e sul da Amazônia, a gente tem a fronteira agrícola brasileira, a nova fronteira agrícola brasileira, que é a área de expansão da agropecuária. Muitos latifundiários, eles querem e estão tomando terras, por exemplo, de indígenas ou áreas de floresta justamente para incrementar nos seus grandes latifúndios. Então, o governo, o Ministério Público Federal e os governos estaduais da esfera federal precisam defender esses povos para garantir a posse de suas terras, assim também como preservar essas áreas florestais. Em 2010, foi feita uma modificação do Código Florestal Brasileiro. Muitas das medidas que protegiam essas áreas foram afrouxadas por conta da pressão
de ruralistas, né, por conta da pressão de deputados da bancada ruralista ligados a essas empresas de agronegócio. Isso acaba afetando não só o meio ambiente, as florestas, né, a preservação de rios, de áreas que são protegidas por lei, mas também as áreas em que essas comunidades tradicionais que eu citei aqui vivem, ou seja, essas áreas estão ameaçadas, porque esses povos estão sujeitos à expulsão e perda de suas terras. E a preservação dessas terras, desses povos, pessoal, vai muito além da sua sobrevivência ou da manutenção de uma economia rural voltada à alimentação, ao abastecimento interno. Preservar essas terras é também preservar a cultura desses povos, cultura na área de dança, no quesito religioso, das línguas. O Brasil não fala só o português, existem muitas línguas indígenas que são faladas aqui que estão sendo perdidas por conta da perda de territórios indígenas. Esses indígenas acabam se espalhando e quando a pessoa deixa de falar a sua língua, essa língua vai morrendo aos pouquinhos. Práticas religiosas também acabam sendo perdidas. Então, fazer a preservação dessas áreas de comunidades tradicionais não é só dinamizar a economia e atender uma dívida histórica que a gente tem com elas, mas sim preservar também essa parte cultural. Então, pessoal, a realidade do campo no Brasil hoje é justamente essa que eu estou mostrando para vocês. A gente tem duas esferas. De um lado, a gente tem os grandes produtores, latifundiários, monocultores, que têm subsídio de vários empréstimos e investimentos de capitais, às vezes do governo, às vezes de instituições financeiras internacionais. Esse grupo, ele produz geralmente para exportação e ele possui a tecnologia e o dinheiro ao seu lado. Então ele investe em máquinas, equipamentos, agrotóxicos, fertilizantes e a sua produtividade é mais elevada. E do outro lado a gente tem os povos tradicionais que praticam uma agricultura mais tradicional, mais manual, com ferramentas simples, com poucos investimentos, mas que é mais voltada para o mercado interno. Na próxima aula a gente vai falar melhor sobre esses grupos, a gente vai falar melhor sobre a questão do MST, a gente vai falar melhor sobre como essa economia do espaço rural brasileiro é organizada e dos problemas ambientais também. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem muita gente que está assistindo os vídeos e ainda não é inscrito no canal. Se é o seu caso, por favor, se inscreva, me ajuda com isso aí. Curta o vídeo, curta bastante, compartilhe aí com os colegas. Até a próxima aula. Tchau!